Es salir un poquito de la Amiga, zona, dificultad. sí, es una dificultad que existe, pero es un desafío también de toda aquella persona que quiere servirle al Señor a través de las misiones y misiones transculturales. Es dejar tu casa, tu comodidad, tu zona de confort para ir atrás de las almas que no conocen a nuestro Señor Jesucristo, que son muchas, son miles de etnias, y existe una gran necesidad de todas aquellas personas con un alimento espiritual. No conocen todavía el Evangelio, no conocen la salvación, y nosotros tenemos pues ese gran compromiso, esa gran misión de hacer un llamado también a las personas que están dentro de las iglesias, apoyar a los misionarios en oración, apoyar a los misionarios o convertirse en misionario y visionario también, para poder llevar ese proyecto a cabo y llevar el Evangelio de la salvación a aquellas personas que aún no lo conocem. Verdade, pastor. Quero trazer um outro exemplo. Quando se fala em dificuldades, às vezes a igreja pensa, compreende que dificuldades é o sustento, o salário missioneiro. Sim, às vezes sim. Por exemplo, para cada 100 igrejas que um novo missionário com sua família visita buscando financiamento para o seu projeto, financiamento para o seu sustento, geralmente 5 a menos que 10 vai corresponder com ele. E para essas supostas 8 ou 10, segundo estatística missionária, talvez 3 ou 4 vá seguir como renascimento todo mês, entregando sua oferenda missioneira. Por exemplo, pastor, sobre dificuldade, eu tenho aqui, por exemplo, alguns tratados. Todos conhecem, Renascimento trabalha também com isso, eu sei, compreendo. Eu tenho em minha mão, por exemplo, o Cubo Evangelístico, creio que o senhor conhece, e assim como a sua equipe missioneira, evangelística. Mas vamos falar um pouco de dificuldade, pastor. Primeiro, nós sabemos que necessitamos enviar a um instituto de missiologia transcultural na pareja. Um muchacho, um rapaz ou uma moça, pelo menos por 4 anos, o mínimo de 3 a 5 anos para se preparar. Isso não é fácil. Quando essa família chega a um campo missioneiro, ele há que aprender a língua dessa gente. Ele tem 4, 5, 6, 7 anos de estudo. Por exemplo, aqui eu tenho um dicionário em uma língua, a maior língua indígena do Brasil, a língua Tupi-Guarani. Isso é uma obra de quase 20 anos para se completar. Depois disso, eu tenho aqui em minha mão um Novo Testamento, apenas o Novo Testamento indígena Macuxi. Essa é uma obra de 32 anos. Isso nos custa, não sai barato, não custa pouco. Isso é uma obra para uma vida inteira. Eu tenho um segundo trabalho a mostrar. Eu tenho aqui um cancioneiro para a língua Macuxi. A página amarela em português, a branca em la língua Macuxi. Essa é uma obra de anos, de décadas para se produzir. Quando falamos de dificuldade, pastor, eu creio que em primeiro passo passa por isso, pelo preparo transcultural missioneiro. Depois, por esse período de adaptação, renúncia, como disse minha esposa, renúncia de seu local, sua igreja, sua família. E depois agora dedicação exclusiva para que se aprenda essa língua e para que se produza literatura para essa língua. Mas eu gostaria de deixar registrado, pastor, um pedido principal, além da necessidade de obreiros, que é bíblico, além da necessidade de sustento, além da necessidade de preparo, pastor. Nos últimos anos, uma das maiores dificuldades são as limitações políticas. O mundo inteiro, a partir da influência da ONU,
de partidos socialistas, comunistas e novas ideologias de formação de famílias, ideologias como, por exemplo, da própria questão familiar. O mundo está contra a predicação do Evangelho do Senhor Jesucristo a los pueblos indígenas, a los pueblos das etnias que estão em África e sobretudo em Brasil. Essa é a maior dificuldade no momento. Eu peço oração, não sei se alcançamos aqui o tempo, eu peço que orem por isso. Nós em Brasil temos missionários de Venezuela, Estados Unidos e várias partes do Brasil, trabalhando aí em Brasília exclusivamente para isso, como advogados, juristas, profissionais diversos, tentando comprovar para a justiça brasileira e mundial que os indígenas são gente como nós outros, são filhos, hijos e hijas, criaturas de Deus e que também merecem e necessitam do Evangelho. Essa é uma das maiores dificuldades que encontramos no momento. O acesso político para se permanecer entre uma etnia indígena predicando o Evangelho. Creio que culebra, creio que enfermidade, creio que cárcere, creio que distância, um dia, 2 dias montado em um cavalo, ou às vezes uma avioneta temblando para quem tem medo de avioneta, isso não é o problema. O problema é o acesso político, a necessidade de obreiro, de sustento, essas coisas. Vamos colocar diante do Senhor em oração. Creio que no momento é o que eu posso falar para o Senhor. Há muito mais que falar e repetimos. Em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 12 a 13. Quando se fala da fronteira Brasil-Venezuela, eu estou compreendendo que há uma circunferência geográfica que o Senhor nosso Deus nos demarcou para trabalhar. E se Ele permite, ainda vamos viver servindo por um pouco, por um rato, não sei, ou por muito tempo nesse local. Gostaria de finalizar com apenas o pensamento que está em Romanos. Romanos, capítulo 15, versículo 20 e 21, onde disse que há uma necessidade de esforço e compreensão para que a gente seja alcançada. Assim disse a Bíblia Sagrada: esforçando-me de tal modo para não edificar no predicar sobre fundamento adieno, antes como está escrito, hão de vê-lo todos aqueles que não compreenderam, não tiveram notícia sobre ele, e entendê-lo todo aquele que nada tinha ouído a seu respeito. Essa é minha oração maior, meu desejo maior, que uma palavra como essa alcance toda a gente que está em fronteira Brasil-Venezuela. Amém. Deus lhe bendiga. Mais uma vez, graças, meu pastor Antônio e toda a sua igreja. Vamos a dormir. Shalom.